Sejam bem-vindos a mais uma edição de Um Café com Kardec. Se você não tiver inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe um like para que esses episódios possam chegar a mais pessoas. Hoje nós trazemos um tema que é o perispírito tem órgãos. É grande o número de literaturas que trazem informações a respeito da existência de órgãos no perispírito. Mas o que nos diz as obras fundamentais de Kardec? O que diz Kardec? E o mais importante, qual é a implicação de uma e de outra explicação? João, o que nos diz o item 257 de O Livro dos Espíritos? Gleides, esse item, que é o item 257 de O Livro dos Espíritos, Kardec ele vai denominar todo esse texto presente no item de ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos. Esse item ele é de fundamental importância na compreensão do espiritismo e da proposta espírita no conhecimento do seu objeto de estudo, do seu foco de estudo, que é o espírito, porque aqui ele vai nos trazer informações extremamente importantes. E não basta ler uma vez, é preciso que se faça realmente um estudo pormenorizado. Porque na verdade é uma questão que a gente não conhece, João? Nós sabemos quais são as sensações do espírito encarnado, Isso é concreto para a gente. Mas o que se passa no espírito? E é essa a tentativa dessa questão de tentar mostrar para a gente, as diferenças, Então veja bem, Kardec neste item ele vai dizer para nós que os espíritos desencarnados na erraticidade, eles não tendo mais o corpo, que este sim possui órgãos, ele continua tendo percepções, sensações, visão, audição, ele continua tendo isso, com uma diferença que nada disso ocorre por intermédio de algo isolado no seu perispírito, Porque quando nós estamos encarnados, o nosso corpo ele é todo fragmentado, anatomicamente, e cada órgão, cada estrutura do nosso corpo vai cumprir uma função para a nossa vida de relação, com o ambiente, com o outro. Quando desencarnado, o espírito, ele possuindo a alma e o perispírito, ele não possui mais o corpo, ele não tem mais essa fragmentação. Então o perispírito ele não é fragmentado, ele não tem órgãos como tem o corpo físico. Que seria a visão para ver, a audição para ouvir, isso é do encarnado. Isso, ele tem os olhos para que ele possa ter a visão. E ele só consegue ver com os olhos, ele não vê com o pé. Fechou o olho, não vê. Exatamente, A audição, ele precisa ter todo um aparato anatômico que compõe os órgãos da audição. Exatamente. O perispírito, ele não tem isso. Então, ele sente e percebe por todo o seu ser. Não existe no perispírito, e é isso que o item 257 vem nos trazer, que não existe um órgão especial responsável por captar, e trazer as sensações ou as percepções para o espírito do ambiente. Certo. Não existe. Todo o seu ser é capaz de ver, ouvir, sentir. Então, nós temos na Revista Espírita 2 exemplos, A Revista Espírita de 1860, nós temos o Baltazar, o espírito gastrônomo. O que ela nos diz? Esse texto é muito interessante, Como você disse no início, existe um grande número de literaturas, que afirmam que o perispírito tem órgãos. Sim. E aí uma das consequências de afirmar isso é dizer, por exemplo, que o espírito no mundo espiritual pode se alimentar, ou que ele sofre a lesão de um determinado órgão, e ele sofre com aquilo, estando no mundo espiritual.
E esse texto ele é muito bacana, porque Kardec, questionando este espírito, né, ele vai verificar que o espírito ele tinha um desejo muito grande de poder se alimentar, porque na Terra ele era um espírito que tinha um prazer muito grande com a alimentação, né? Desencarnado, ele não tem mais essa necessidade. Então, veja bem, essas duas expressões, desejo e necessidade. Kardec ele pergunta, né, para esse espírito se ele tinha necessidade da alimentação. E o espírito afirma, necessidade não, mas desejo sim. Né? A grande questão é que pelo fato dele não ter, né, sendo espírito, um aparato anatômico que lhe garanta alimentação, não tendo alimentação no mundo espiritual, consequentemente, ele não tem essa necessidade de se alimentar. Porque se assim o fosse, né, uma vez que o espírito deixasse de se alimentar, já que poderia ser uma necessidade isso no mundo espiritual, ele morreria. E a gente sabe que o que morre é o corpo, a matéria. Né? O perispírito, embora seja uma matéria mais sutil, ele não morre. Não tem essa necessidade. Não tem, né? Certo. Então, esse texto ele é interessante por isso, por nos fazer diferenciar o que é desejo e o que é necessidade. Então, esse espírito, que era ainda muito material, ele trouxe esse conhecimento. Ele tinha o desejo, porque ele fazia uso disso. Quando encarnado, ele sentia muito prazer na alimentação, né? Mas ele não tinha mais a necessidade. Então, ele, como espírito, ele procurava esses locais onde tinha uma boa mesa, mas que o espírito dele não tinha essa necessidade. E tem outro texto, que é na Revista Espírita de 1868, que fala sobre a fotografia do pensamento. Sim, é outro texto muito interessante que vai trazer conceitos que estão também presentes em todas as obras, principalmente no Livro dos Médiuns e na Gênese, né? Quando Kardec vai discorrer a respeito dos fluidos, né, e da própria formação. Capítulo 14 da Gênese. E sobre a formação do perispírito também. Lá nesse texto ele vai falar para a gente de que o espírito ele manipula, né, os fluidos através do seu pensamento, e ele dá a esses fluidos uma forma que ele quer, né? Uma imagem que ele quer. E com o perispírito é a mesma coisa, né? Ou seja, rapidamente, com a velocidade do pensamento, ele muda a sua aparência. Então é isso que é importante a gente ter em mente, né? Que todo o formato, toda a forma, a imagem que um espírito se apresenta através do seu perispírito é uma aparência. Se ele se apresenta para nós sem cabeça, por exemplo, porque ele quer se fazer reconhecido que foi decapitado, a gente não pode entender que ele está com um corte no pescoço real, como tem um corte aqui no corpo. Certo. Né? Na verdade, isso é apenas uma maneira que ele encontra de se fazer reconhecido. Né? Ou é o seu pensamento que ficou fixado naquela cena. Mas isso não significa que realmente o perispírito está lesado, que o perispírito está cortado. Porque no item anterior já nos mostrou que o perispírito é por um todo, né? Não tem um órgão. Não tem ele mantém aquela forma para poder ser reconhecido. Sim. O perispírito não tem braço, não tem perna, ele tem a aparência de um corpo humano. Então ele vai ter a aparência que tem um braço, uma aparência que tem uma perna, mas ele não tem esse preparo anatômico e fisiológico que tem o corpo. Isso é o que Kardec nos traz. Isso, muito bem explicado. Quer mais alguma conclusão sobre o tema, João? Então, acho que só, né, resumindo tudo, a pergunta, né, do nosso vídeo, o perispírito tem órgãos? E a resposta é não. O que tem órgãos é o corpo. O perispírito, ele pode assumir a aparência de órgãos, mas na realidade ele não é fragmentado. O que é fragmentado é o corpo.
Muito bem explicado. Obrigada pelas explicações. Mais uma vez, meus queridos colegas, deixem um like, curtam, compartilhem o nosso vídeo. Até o próximo encontro, né? Até logo.